Vamos lá, o Fluminense fechou a rodada de número 34 nessa sexta-feira, dia 22 de novembro, e hoje, no sábado, 23 de novembro, já começa a rodada de número 35. O Brasileirão dá um sprint final e eu, Gabriel Amaral, jornalista tricolor, trago num cenário diferente, né? Estou aqui na parte de dentro da minha casa hoje, não lá no estúdio, porque são 3h37 da manhã, na hora que eu cheguei aqui do Maracanã, para produzir esse conteúdo. Já teve análise da coletiva do Mano Menezes, com a fala também do Germancano, falando sobre Renato Augusto, enfim, bastante coisa interessante. E já teve também, claro, a análise do Fluminense Fortaleza. Por isso eu não vou entrar aqui diretamente numa análise de Fluminense Fortaleza, mas o objetivo aqui nesse vídeo é falar sobre a possibilidade de rebaixamento, o torcer por quem desse final de semana, né, aquele mapa da mina, né, de você saber para quem que você precisa torcer para ajudar o Fluminense. E, claro, também, além disso, a gente falar um pouquinho sobre a análise da rodada, do que aconteceu na rodada 34, se foi uma rodada boa ou não. Eu começo, inclusive, falando da rodada, deixa eu botar aí na tela, essa aí é a tela do GE. Globo, mostrando os resultados. Eu acabei nem falando de Vasco 0, Internacional 1 e Atlético Mineiro 0, Botafogo 0. A rodada, pensando só que na disputa do título, achatou bastante, né? Ainda bem que não achatou mais, porque se o Fortaleza ganha da gente, iam ser 3 times disputando pelo campeonato. O Fortaleza está 5 pontos atrás para 4 jogos. Está praticamente fora dessa conta com esse empate com a gente. E o Botafogo, 2 pontos à frente do Palmeiras. O Botafogo em nenhum momento nesse ano esteve tão campeão quanto esteve no ano passado. Mas é engraçado porque eu vejo muita gente comparando o Botafogo após o empate com o Atlético Mineiro com o de 2023 e falando, não, mas é bem diferente, o de 2023 tinha isso e aquilo. Cara, tinha isso, aquilo, depois que perdeu o título, né? Quando empatou com o Cuiabá, com o gol do Isidro Pita lá atrás, antes daquela derrocada toda, da virada pro Palmeiras, etc., ninguém falava que já tinha isso tudo, não, né? Então, enfim. Na prática mesmo aqui, o Botafogo vai decidir o título contra o Palmeiras na semana que vem. Se perder para o Palmeiras, aí, meu amigo, é capaz de perder até a Libertadores junto também. Tem Botafogo e Palmeiras na outra rodada, né? Nessa rodada... meu amigo, eu não quero comemorar antes da hora não, mas o Palmeiras pega o Atlético Goianiense fora, o Botafogo pega o Vitória, que vem embalado em casa. Enfim, tá? Só digo isso só. E na outra rodada tem Palmeiras e Botafogo logo antes da final da Libertadores. Sobre o título é isso, ainda tem uma disputa aqui na outra área da tabela, que é pelas vagas diretas. Internacional tem 62, o Flamengo já tem vaga direta com 62, o Fortaleza tem 64. Estão 4 pontos à frente do São Paulo, é uma diferença considerável. A briga é basicamente entre Fortaleza, Internacional e São Paulo, com o Fortaleza praticamente fora também, já meio que garantido como terceiro lugar. Deve ter uma briga entre Internacional e São Paulo para uma vaga direta, lembrando que vale muito essa vaga direta, tá? É basicamente você garantir que você tem calendário o primeiro semestre todo internacional. Porque se você vai para a pré-Libertadores, pode cair para a Sula. Então, Internacional e São Paulo ainda continuam nessa briga. E aqui atrás, Cruzeiro, Bahia, Corinthians e Vasco e Atlético Mineiro. Dá para dizer que desses 5, 1 ou talvez 2, ou talvez até 3, né, vai para a Libertadores. Mas pelo Brasileirão, só um deles vai. E aqui onde eu passo para a parte de baixo da tabela, do Vitória para baixo, todo mundo está no contexto de Z4. A rodada colocou 3 pontos para o Vitória, 1 ponto para o Grêmio, 3 pontos para o Atlético Paranaense, 1 ponto para o Fluminense, 1 ponto para o Juventude, 0 para o Criciúma e 1 para o Red Bull Bragantino. A rodada não foi muito boa, né? Porque se você olhar, o único time que não pontuou da parte de baixo foi o Criciúma, que para mim é o grande perdedor da rodada, tá? É o Criciúma, é o grande derrotado da rodada. Perdeu em casa um confronto direto contra o Vitória. Se tivesse ganhado, estaria em 15º, empatado ali em pontos com o Atlético Paranaense, etc., num caminho livre para poder escapar, e está afundado no Z4 com sequência de jogos sem vencer, 3 derrotas seguidas. Então é o grande perdedor da rodada. O grande vencedor da rodada é o Vitória. Ganhou um confronto, Vitória e o Atlético Paranaense, né? Porque o Atlético ganhou um jogo em casa, fez o dever de casa, meteu 3 pontos e, enfim, botou 2 rodadas entre ele e o Z4, e o Vitória, enfim, ganhou um confronto direto fora de casa e praticamente garantiu a sua escapada. Vai ter que se esforçar muito para ainda disputar o rebaixamento nessa reta final de ano. Quem que ficou sob atenção, não melhorou muito a situação, mas também não resolveu a sua vida? Grêmio e Fluminense, que jogaram em casa e empataram. E dá para dizer que Juventude e Bragantino
eles ainda estão afundados. Para mim, Juventude, Bragantino e Criciúma são os grandes candidatos a cair. Mas eles pelo menos já viram a luz no fim do túnel com esses empates que eles conseguiram. O Red Bull contra o São Paulo em casa e o Juventude contra o Grêmio fora. Então, acho que no ranking da rodada, quem se deu melhor foi o Vitória, depois o Atlético Paranaense, e aí depois Grêmio e Fluminense. Acho que até o Fluminense deu um pouquinho melhor nessa brincadeira aí, mas está atrás, né? Depois Juventude, Bragantino e o pior foi o Criciúma. Passando aqui para o percentual, né, o FMG ainda não atualizou o percentual deles após o jogo do Fluminense. O pessoal do Infobola já atualizou e a galera da Cazé TV fez essa imagem aí. O Atlético Goianiense, apesar de parecer com 100% aí, é uma aproximação, tá? Ele ainda não caiu, porque ele precisa que o Fluminense ganhe o Criciúma no confronto direto, o Juventude ganhe todos os jogos e que o Juventude perca todos os jogos e que o Criciúma perca todos os jogos, mas empate na última rodada com o Red Bull Bragantino, que também precisa perder todos os jogos, mas empatar. Enfim, tá rebaixado o Atlético, né? Só quis falar o cálculo matemático aqui. O Cuiabá também já foi, e aí aparece Red Bull Bragantino com 58% de chance, o Criciúma com 57%, Juventude com 40%. Ou seja, está bem claro no percentual que esses são os três principais times. Só que em quem que esses três times estão mirando, além deles mesmo, né? Porque caem dois. No Fluminense, que tem 23%. O Atlético tem 10%, porque tem uma tabela um pouquinho mais facilitada, que pode facilitar mais ainda. O Grêmio 8%, o Vitória 4%. E o Atlético Mineiro só está ali, pelo mesmo motivo que o Cuiabá tem 99%. Só para, né, terem certeza de que tem 1%, não vai cair o Atlético, né? O pessoal da FMG tinha atualizado antes, né? Só não colocou o jogo do Fluminense na conta. A chance de cair por pontos. 20% de chance de cair com 43%, 3% de chance de cair com 44%. Dá pra gente mirar em 2 vitórias, chegando a 44% a gente não cai. É muito difícil, 3 em 100 pra gente cair com 44 pontos. O que quer dizer 44 pontos pra gente agora? Ganhar Criciúma e Cuiabá em casa. Ou ganhar o Atlético fora e perder um desses jogos, né? Mas enfim, no básico é ganhar Criciúma e Cuiabá em casa. A gente chegaria a 44 pontos. O que quer dizer a gente chegar a 43? A gente ganhar ou Criciúma ou Cuiabá, empatar o outro e empatar com o Atlético Paranaense fora de casa. Seria fazer 5 pontos. 42, a gente tem metade das chances de ser rebaixado ou não. Eu tô achando que vai ser rebaixado gente com 42 e vai ter gente escapando com 43. Ou talvez tudo empatado em 43, tudo empatado em 42. Acho que termina por ali. Então assim, 42 seria basicamente o Fluminense ganhar o Criciúma, perder pro Atlético Paranaense, empatar com o Cuiabá e perder Palmeiras. Vocês veem que eu nem tô colocando muito Palmeiras na conta aqui na última rodada, porque eu não quero chegar na última rodada com esse pensamento. Antes da rodada, né, lembrando, esse da UFMG é antes de Fluminense e Fortaleza, o cálculo era esse, 24% de chance do Fluminense cair. A UFMG coloca o Criciúma com mais chances do que o Bragantino, e eu tô mais com o pessoal da UFMG nessa mesmo, acho que o Criciúma... Não, aliás, eu tô mais com o pessoal do Infobola. Eu acho o Bragantino com mais chance de cair do que o Criciúma nessa conta. Pensando num torcer por quem aqui dessa rodada, né? Deixa eu abrir a tabela aqui do GE de novo. Agora pensando na 35ª rodada, tem um Botafogo e Vitória. Aqui o mapa da mina, nesse sábado, 7h30 da noite, é a vitória do Vitória. Atrapalhar a vida do Botafogo. Não considero que o Vitória tá no bolo mais junto com a gente. Um empatezinho, né? Vamos de empatezinho, Vitória vai a 42 só. Mas eu não considero que o Vitória tá mais no bolo ali da briga contra o Z4 não, tá? Então um empatezinho atrapalha a vida do Botafogo, e vocês vão entender já já o porquê que é interessante atrapalhar também um pouco a vida do Botafogo. Atrapalha a vida do Botafogo e faz com que o Vitória só faça um ponto. Acho que aqui o empate tá de bom tamanho. Atlético Goianiense e Palmeiras, bota o Palmeiras para ganhar logo. E aí o Palmeiras já vira líder. O ideal é o Palmeiras, agora eu já estou na torcida do seguinte: o Palmeiras virar líder nessa rodada, vai ter mais vitórias que o Botafogo. Quarta-feira, ganhar o jogo dele e abrir 3 pontos de diferença com 2 vitórias a mais. Ou seja, abrir 2 rodadas de diferença e chegar na última rodada já campeão. Minha parada é essa, tá? Palmeiras chegar na última rodada já campeão, e aí vai facilitar o jogo pra gente sendo campeão e não sendo segundo lugar. Então aqui é torcer contra o Botafogo e a favor do Palmeiras. É isso. Juventude e Cuiabá é um jogo complicado, né? Porque eu não tenho muitas esperanças no Cuiabá, né? Não acho que já está naquela fase das malas para o Cuiabá, como eu acho que vai estar
se a gente enfrentar o Cuiabá com chances de cair. E o Juventude até que jogou bem. Eu fui ver o compacto ali, né, de Bahia e Palmeiras, e gastei um tempinho vendo também parte ali de Juventude e Grêmio. O Juventude virou o jogo contra o Grêmio e tomou empate depois, né? Na rodada anterior já tinha virado o jogo para cima do Bahia. É um time que tem uma resiliência grande, um treinador jovem, mas eu quero ver como vai ser o Juventude contra o Cuiabá em casa depois de tomar um empate no último minuto contra o Grêmio. Qual vai ser o efeito disso com um treinador jovem, né? Enfim, dito isso, aqui é muito Cuiabá. A gente aqui é muito Cuiabá. Não tem boa nenhuma. Qualquer ponto que o Cuiabá tirar do Juventude é bom pra gente, tá? Até porque esse é um dos jogos mais fáceis que o Juventude tem na sua sequência. É o jogo mais fácil disparado que o Juventude tem na sua sequência. Então, se ele não fizer 3 pontos aqui, vai ser difícil fazer o Juventude chegar a 43. Então, qualquer ponto que ele tirar aqui, a gente é empate ou Cuiabá. Por sinal, essa é uma aposta que eu fiz na KTO, tá? Abri aqui, ó, lá na KTO, KTO.com é o site. Abri aqui, ó, empate ou Cuiabá. Botei quinzão. Ganharei, né, 32 a odd 2.14, né? Enfim, vai que dá tudo certo, eu fico feliz na KTO também, né? Pode acessar o site, tá? KTO.com. Lembrando que o site é para maiores de 18 anos, não é para você gastar um dinheiro que você não pode perder. Aqui é para você botar um dinheiro que você pode perder. E se você ganhar, você fica feliz, mas se perder não vai fazer diferença. Beleza? São Paulo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, eu já falei aqui. Ele ganhar a Libertadores é ruim pra gente. Dito isso, que ganha a Libertadores. Tô nem aí, né? Nesse jogo aqui contra o São Paulo, quando você olha a sequência futura do São Paulo pega um Grêmio na rodada seguinte. Na outra rodada, o São Paulo pega o Juventude. E na última rodada, o São Paulo pega o Botafogo. Aí não nos interessa. Qual que é o meu ponto sobre isso? É que se o São Paulo tiver na briga por esse G5 aqui para vaga direta, é bom atiçar isso. Então nessa rodada é interessante que o São Paulo ganhe. É interessante o São Paulo ganhar o Atlético Mineiro nessa rodada sim pra gente, para que ele continue com a diferença de 4 pontos aqui, seja pro Internacional ou seja tem uma diferença menor pro Flamengo. Por quê? Porque também é interessante que o Internacional ganhe o Red Bull Bragantino, né? Aqui é o inverso do caso do Juventude. Qualquer ponto que o Cuiabá tirar do Juventude, ou seja, o empate, tá ótimo pra gente. Aqui já é o inverso. Se o Red Bull conseguir qualquer ponto lá no Beira-Rio, é péssimo pra gente. Eu não estou contando com nenhum ponto o Red Bull fazendo lá nesse sábado, lá no Beira-Rio. Aliás, nesse sábado não, né? Porque já é amanhã, porque eu tô gravando já no sábado. No domingo, às 4 da tarde, lá no Beira-Rio. Então, você tem uma missão nesse sábado à noite de fazer o São Paulo ganhar o jogo, deixar ele ainda na ativa ali para tentar uma vaga direta, e depois torce contra o Flamengo lá contra o Fortaleza, para que o Flamengo perca essa vaga direta para o São Paulo, que vai ter ganhado na próxima rodada do Grêmio e vai ter ganhado na rodada seguinte do Juventude. E na última rodada do Botafogo também vai para Libertadores direto. Sou fechadaço com o São Paulo daqui para frente agora, tá? A parada é essa. E aí torce pro Fortaleza ganhar o Flamengo, porque aí com o Fortaleza ganhando o Flamengo, o São Paulo fica um ponto só de conseguir. Não, é porque o Flamengo já tem a vaga direta. Eu cismei com o Flamengo não tendo vaga direta, cara. Da outra vez foi a mesma coisa. Enfim, então a gente vai ter que torcer pro Inter perder a próxima rodada, né? Pô, mas é Inter e Flamengo. E a rodada seguinte? É Inter e quem? Inter e Bot... Nossa! Mas a gente tem que ser muito internacional também até o final, né? Complica. Mas enfim, é torcer pro São Paulo continuar nessa briga aí, tá? Pra dificultar a vida tanto do Juventude na próxima rodada. Perdão, do Grêmio na próxima rodada e do Juventude na outra rodada. O jogo de baixo aqui é Bahia e Atlético Paranaense. Esse daqui, então, assim, qualquer ponto que o Atlético Paranaense tire lá em Salvador, praticamente faz o Atlético entrar muito tranquilo contra o Fluminense. Essa próxima rodada, a expectativa é que, no caso do Atlético Paranaense, ele pontue um ponto. Eu diria lá em Salvador, ele iria 41. Se o Fluminense ganhar o seu jogo, que é a expectativa, né, que o Fluminense ganhe o Criciúma, o Fluminense é favorito, sim, contra o Tigre, seria ele bater 41 também. E aí estariam empatados Fluminense e Atlético Paranaense em praticamente tudo. Talvez o Atlético com uma vantagemzinha no saldo para o jogo lá na Arena da Baixada no outro domingo. E aí talvez até um empate na Arena da Baixada, não acredito num jogo arrumadinho, mas enfim. Talvez até um empate, botem os dois com 42 pontos e deem uma tranquilidade grande
para os dois times. Então, o Fluminense vencer o Criciúma é muito útil e o Atlético Paranaense não ganhar o Bahia também é muito útil para fazer com que eles joguem mais desesperados o jogo da semana que vem. No caso de Corinthians e Vasco, não nos importa tanto, né? Atualmente, principalmente porque na próxima rodada o Corinthians pega o Criciúma. Seria bom o Criciúma ganhar o Corinthians ganhar do Vasco. Esse jogo também acontece no domingo às 4 da tarde. Seria bom porque colocaria o Corinthians na chance aqui de disputar a vaga na Libertadores, e aí ele entraria a full, né, empolgado contra o Criciúma lá no Heriberto Rios. E para fechar a rodada, na quarta-feira tem Cruzeiro e Grêmio, e aí vem o outro torcer por quem que você tem que fazer hoje. Você vai ter que gastar um cadinho hoje de torcida, um cadinho de secação, tá? Em um outro momento. Quando a gente vem aqui para a Copa Sul-Americana, às 5 da tarde tem Racing e Cruzeiro lá no La Nueva Olhar. Achei até que era no Defensores del Chaco esse jogo. Não era no estádio Cerro Porteño. Que é o quê? Torcer contra o Cruzeiro. Por causa do Diniz, dor de cotovelo. Não, tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de que o Cruzeiro, se ele ganhar do Racing, ele tem vaga na Libertadores garantida, o Campeonato Brasileiro dele acabou. Acabou. Ele não ganha mais posição nenhuma, não vai mais ser rebaixado. Se ele perder pro Racing, ele vai ter que garantir essa vaga dele na Libertadores. E como que ele vai ter que garantir essa vaga dele na Libertadores? Quarta-feira, tendo que ganhar o Grêmio, que é um adversário direto do Fluminense. Mas aí só o jogo contra o Grêmio? Não. Como que ele vai ter que garantir essa vaga na Libertadores? Ganhando o Red Bull Bragantino lá no Nabia Bichedi, jogando sério. Mas como que ele vai garantir essa vaga na Libertadores? Perdendo pro Palmeiras, se Deus quiser, e na última rodada, enfrentando o Juventude fora de casa. Dos próximos 4 jogos do Cruzeiro, 3 são contra adversários diretos nossos. Então, se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana e garantir a vaga na Libertadores, o campeonato dele acabou, ele vai largar e vai facilitar a vida de 3 adversários nossos. Então, não tem nada a ver com o Diniz, não tem nada a ver. Pode ter também, se quiser torcer contra, também tanto faz. Mas o ponto central é, o Cruzeiro ganhar o título da Sul-Americana vai fazer com que ele enfrente 3 adversários nossos com um ritmo bem mais baixo. A gente viu como a gente ganha da Libertadores ano passado, entregou um ritmo mais baixo em jogos contra o Corinthians no Maracanã, a própria derrota pro Grêmio na última rodada, enfim, o jogo contra o Inter lá no Beira-Rio foi um jogo também onde o Fluminense não tinha qualquer apreensão ali com o jogo. Então, torcer contra o Cruzeiro hoje é essencial também pro torcedor do Fluminense. Beleza? Então é isso. Resumão da rodada entregue, análise da tabela dos números e o torcer por quem tá feito aí também, pra você saber quem você deve secar nesse final de semana. Tamo junto, não te esquece do like aqui embaixo, até a próxima, valeu!